Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Inglês em 5 minutos e hoje eu vou falar sobre algo muito importante do inglês, que é o sujeito, como é que o sujeito se comporta no inglês. Então aqui já tem algumas frasezinhas para a gente trabalhar nesses 5 minutinhos, que são: uma, falo inglês; 2, aconteceu algo lá; e 3, está chovendo. Bom, o que se passa aqui é que nós temos três diferentes usos ou ideias, né, ou conceitos de sujeito. O que é sujeito, Caleb? Você pode perguntar, e eu digo, sujeito é simplesmente aquele termo que faz ação, que conjuga o verbo, né? Então, quando eu digo, por exemplo, Maria joga bola, Maria é o sujeito da oração. Maria joga bola, Maria é o sujeito. Muito simples, certo? Beleza. Agora, o que acontece, qual é a grande ideia que eu quero passar aqui? É que, em português, nós temos uma flexibilidade muito maior no uso do sujeito. Então, é possível termos o que chamamos de sujeito impessoal, na verdade, sujeito impessoal, na forma impessoal do verbo, temos sujeito oculto. Aí existem, é claro, alguns debates na própria gramática sobre alguns outros tipos de sujeito. Temos inversão do sujeito, né? Então aqui nós temos três exemplos que são: primeiro, eu tenho um sujeito oculto em português, falo inglês, né? Ou seja, eu estou escondendo o sujeito, que sou eu falo inglês. Então qual que é a ideia aqui? Nesses três casos, gente, sempre que eu tenho alguma coisa assim, eu vou ter que pensar quem é que está conjugando o verbo, tá? Então vamos às respostas aqui de cada uma dessas três frases. Como é que a gente vai achar quem está fazendo aqui as ações? Então temos aqui a primeira, fala inglês. Vou expandir aqui para vocês. Primeiro é bem facinha, né, gente? A gente sabe que se trata justamente de uma questão de sujeito oculto. Ou seja, eu vou falar I speak English. Ponto. Por quê? Porque, na verdade, eu sei que esse falo inglês é igual eu falo inglês. Só que em inglês eu não posso omitir, eu não posso ocultar o sujeito. E por quê? Isso é uma questão de demarcação, gente. Olha, quando eu falo português, quando eu falo do português, eu falo de um idioma que ele demarca no próprio verbo, dentro da própria palavra, quem é que está fazendo aquela ação. Então veja, se eu digo para você, fechei, quem é que fechou? Você sabe que sou eu. Quem está conjugando o verbo sou eu. É o sujeito eu, vamos dizer assim. Em inglês você não tem a mesma ideia. Você fala closed, e aí a pessoa vai perguntar, pô, quem é que fechou? Você não sabe, você não está passando essa informação. Então, em inglês, você precisa do sujeito antes do verbo, salvo em algumas exceções, como nas interrogativas, ou em algumas inversões bastante especiais, mas você sempre coloca o sujeito primeiro. Isso nem sempre nós fazemos em português, ok? Então, quando eu digo falo inglês, em inglês eu preciso colocar o I, porque você não pode omitir o sujeito. E por que você não pode omitir o sujeito? Porque em inglês o sujeito está demarcando o que é o verbo, né? Se você omite o sujeito, o verbo muitas vezes vai ficar sem sentido, ou pior, vai ficar com um sentido totalmente diferente daquilo que você quis expressar, ao contrário do português, onde o próprio verbo já expressa quem está fazendo a ação, ok? Então, beleza. Segundo cenário aqui, aconteceu algo lá. O que eu digo aqui em inglês é something happened there. Muito simples. Por que isso, gente? Porque, na verdade, o que aconteceu? Aconteceu algo, né? Aconteceu algo lá. Aqui, na verdade, nós estamos fazendo como se fosse uma inversão, né? Algo aconteceu lá. Só que é muito comum falar assim, aconteceu algo lá, né? Ou algo nessa espécie. Então, como em português nós temos essa liberdade, entre aspas, é comum que a gente troque o sujeito de lugar. Em inglês, não. Então, eu vou ter que colocar algo aconteceu lá. E, por fim,
Nós temos está chovendo, que muitas pessoas dizem que é sujeito inexistente, ou simplesmente uma oração impessoal. Em inglês, eu preciso também colocar um sujeito. E é isso que a gente chama de sujeito de suporte em inglês. Esse it aqui, ele não significa nada, né? Você não consegue traduzi-lo, você não consegue, não dá, né? Você não consegue trazê-lo para o português. Por isso que muitas vezes em inglês ele não significa nada, absolutamente nada, tá? Mas por que ele está aqui? Porque neste caso ele serve como um sujeito de suporte. Então eu tenho que falar it is raining. Eu não posso colocar só is raining. Ou se eu digo assim, choveu, eu não posso falar rained. Não, eu tenho que colocar it rained. Então é muito comum em algumas outras ocasiões a gente falar, por exemplo, é fácil falar inglês. Ou é isso, é aquilo, é bababá. O que a gente está fazendo em português é que basicamente, de uma maneira simplificada, não estamos colocando sujeito, enquanto em inglês eu preciso, nem que seja para dar suporte. Aí eu tenho que colocar it is raining. Lembrando que tudo isso é quando estamos falando ainda do indicativo, não estamos falando do imperativo ou de outros tempos ou modos verbais, né? De outros modos verbais, para ser mais claro, ok? Então isso vale para o indicativo. Se você tiver dúvida do que é indicativo, tem alguns vídeos aqui do nosso canal falando um pouquinho disso daí também. E bom, já extrapolei como quase sempre, extrapolei os 5 minutos. Então se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário, deixa o seu like aí. E qualquer dúvida, estamos sempre aqui. Valeu!